Olá, eu sou a filha amada de Deus, trabalhando questões relacionadas à procrastinação e assuntos relacionados à confiança. E o meu nome é Roseni. Nós vamos falar na reflexão de hoje sobre a beleza da simplicidade. O tema de hoje é a beleza da simplicidade. O Celebrando a Recuperação é um programa para qualquer pessoa que queira trabalhar as suas questões de algum trauma, alguma compulsão, algum mau hábito. E nesse período da quarentena, nós estamos tendo algumas reflexões e logo em seguida nós dividimos para os nossos grupos de apoio. Então, logo após o nosso tempo aqui, você fique conosco, teremos um louvor e logo em seguida o nosso tempo de partilhar. Tá bom? Mas eu gostaria que nós lêssemos juntos Mateus capítulo 6 e eu vou começar a leitura do versículo 25. Fala assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus que veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, quem imaginou que haveria um momento em que uma das maiores cidades do mundo, com mais de 12 milhões de habitantes, estariam sem sequer um shopping aberto? Quem imaginaria que a mesma cidade, centro gastronômico do país, estaria sem sequer um restaurante aberto? Quem imaginou que nós teríamos dificuldades para viajar, independente de termos valores ou não, mas irmos para a Europa, irmos para a Disney, irmos para o norte do Brasil, que seria inviável? Quem imaginou que nós teríamos dificuldades em participar de algum concerto, algum show, alguma exposição, porque é o país da cultura, é a cidade da cultura? E mais do que isso, quem sonhou que nós teríamos dificuldade, ou não poderíamos, na maioria dos casos, ir para o local de uma igreja? Não parece um sonho, não parece algo que é um pesadelo? Mas está acontecendo, está acontecendo. Quem diria que um vírus, que algo da escuridão, seria exatamente o que estaria abrindo os nossos olhos para tantas coisas que nós não víamos antes?
a beleza da simplicidade. Sem shoppings abertos, eu não consigo minhas roupas de marca. Eu posso realmente pedir, né, para ser entregue em casa, mas o shopping em si está fechado. Mas mesmo se estivesse aberto, mesmo se eu tivesse essas roupas novas de marca, eu não teria para onde ir, porque as casas de show e os concertos estão todos fechados. O que é que nós temos aprendido? Nós temos aprendido a sermos protagonistas da nossa própria história. Nós temos aprendido a ser protagonistas da vida educacional dos nossos filhos. Nós temos aprendido, mesmo quando a gente pede comida remotamente, nós temos aprendido a sentar e comer com a nossa família. Nós temos aprendido a entreter-nos. Nós temos aprendido a fazer joguinhos com a família, com os nossos filhos. É como se nós tivéssemos voltado ao que é essencial. Trabalhar fora agora é uma exceção e não uma regra, porque nós trabalhamos de dentro de nossa casa. Tivemos que nos organizar como família. Como é que algo tão malévolo tem nos ajudado a ver as coisas de um jeito tão mais clara? Mas o que tem também me chamado a atenção nesse período é que as coisas estão redimensionadas. O que é que de fato nós estamos com grande necessidade? Um salão muito importante aqui em São Paulo, um chain, né? Um grupo de salões sendo liderados por esse grande cabeleireiro. Ele falou: a mulher brasileira está aprendendo a tingir a raiz do seu cabelo, a fazer hidratação. Olha que interessante. A dar um tapa na unha, a se virar. Nós temos aprendido várias maneiras de lidarmos com o novo. E essas maneiras que estamos lidando com o novo são mais simples. Não são tão sofisticadas. Nós temos aprendido a fazer umas coisinhas na casa. A gente pede alguma comida de fora, mas também nós temos aprendido a fazer algumas coisas. Nós temos aprendido a brincar com os nossos filhos. Como é que um vírus tão malévolo, como algo tão difícil, tem nos dado clareza? Como é que nós temos observado a beleza da simplicidade? Algumas brincadeiras de esconde em casa. Algumas questões que eram tão claras para os nossos avós e não eram claras para nós agora. O que é que nós temos almejado de fato? Temos nos virado com a raiz do nosso cabelo, com as nossas unhas, temos aprendido a fazer uma comidinha, a pedir algumas comidas fora, sentados à mesa. É muito interessante que, no que diz respeito às igrejas, não são sermões exegéticos profundos que têm feito falta, porque o pessoal da comunicação das nossas igrejas estão fazendo com que aquele sermão de domingo chegue no nosso celular, na nossa televisão em casa. O que é que nós estamos sentindo falta de fato, amados? Tem um termo que o nosso povo nordestino fala que eu acho tão lindo. Estamos sentindo falta do cheiro, daquele cheiro no cangote do nosso irmão, da nossa irmã. Estamos sentindo falta de entrarmos na casa dos nossos pais, dos nossos avós e os convidarmos para ir na nossa casa ou irmos até a casa deles e comermos aquela refeição em família. Estamos sentindo falta daqueles abraços que a gente tinha antes, mas era tão comum que a gente nem sentia falta. Aquele irmãozinho, sabe? Aquele irmãozinho chatinho da igreja, sabe? A gente sente falta dele, do abraço dele. Queridos, nós temos sentido falta da beleza
do que era normal e nós nem pressentimos que era normal. Temos sentido falta da simplicidade, daquele café com um amigo, com uma amiga, aquele café a vivo e a cores, aquele toque, aquele abraço. Esse período é aquele que está nos ajudando a voltar ao centro, a voltarmos à beleza da simplicidade, a voltarmos a apreciar o belo, o que era comum, e porque era comum, nós achávamos que não era importante. A pergunta mote de hoje é, o que é que eu quero manter depois da quarentena? O que é que eu tenho aprendido agora, durante a quarentena, durante o isolamento, que eu quero manter para depois? Que eu quero que perdure na minha vida? E eu pensei um pouquinho sobre isso, e no meu caso, eu gostaria de perdurar com uma agenda mais tranquila. Eu gostaria de ter uma agenda mais tranquila, na qual eu não saia tanto, na qual eu tenha mais tempo de estudar, de orar, de ficar comigo mesmo. Eu vi uma mensagem algumas semanas passadas que fala que a nossa alma, ela é tão vagarosa quanto um camelo andando. Então, é interessante, queridos, mesmo depois dessas semanas de isolamento, a minha alma ainda não chegou. Eu ainda não tô completamente tranquila. Eu tinha corrido tanto que minha alma tinha ficado lá atrás. E uma das coisas que eu quero manter, depois da quarentena, depois do isolamento, depois desse vírus, é manter uma agenda mais equilibrada, sair menos. Então, eu queria que você respondesse qual é o que você almeja, o que você quer manter depois do isolamento. É um pouquinho mais dos seus filhos perto de casa? É cozinhar um pouquinho mais ou cozinhar um pouquinho menos? É tempo em família? Diga o que é que você quer que perdure. Diga, basicamente, qual é a beleza que você quer continuar. Queridos, nós vamos voltar a vermos os nossos cultos a vivo e a cores, a ver os nossos pais, os nossos avós. Nós voltaremos a termos uma vida intelectual no que se diz respeito a casas de exposições, a MASP e toda a vida cultural que São Paulo tem. Mas até que isto aconteça, vamos aproveitar o melhor do que nós pudermos, desse tempo em que Deus está nos ensinando a voltar ao básico. E eu gostaria de ler novamente essa sugestão que o nosso Senhor Jesus Cristo deu há mais de 2000 anos atrás, que nós tínhamos esquecido e que eu acredito que nesse momento, de um jeito inusitado, nós estamos reaprendendo. E ele fala assim: não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, ou com o vosso próprio corpo quanto ao que há de vestir. A vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que Deus nos ajude a priorizar o que de fato é para ser priorizado, que é a palavra de Deus e os relacionamentos. Estas duas coisas são as coisas eternas que nós podemos priorizar. Graças a Deus pelas roupas, graças a Deus pela vida intelectual, graças a Deus pelas igrejas, porém, a prioridade é a palavra de Deus e os relacionamentos, que Ele possa, na graça dEle, nos ajudar a vermos e apreciarmos o que é belo, o que é simples no nosso dia a dia. Tempo de partilha, que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o louvor e logo em seguida nós vamos ter o nosso tempo de partilhas. E durante o louvor você vai ver o site, o link para o nosso tempo de partilhas. Uma boa noite ou um bom dia, seja lá quando você ouvir esse áudio.